que é bastante difícil, né, para a gente poder introduzir, e muito importante, que é sobre a teoria da revolução permanente. E, para isso, para a gente poder entender as origens desse conceito, eu vou começar a minha fala voltando em 1850. Então, preparem-se aí também para algumas viagens históricas que a gente vai fazer ao longo das nossas intervenções. Bom, para poder explicar esse conceito, né, da revolução permanente, eu vou voltar em 1850 porque, na verdade, é um conceito que nasce com o Marx. Tá? Então, primeiro eu queria que vocês me dissessem, aí pode levantar a mão, se manifestar, fazer qualquer forma de resposta que vocês quiserem. Quem já ouviu dizer que o marxismo e o Marx é uma teoria eurocentrista, racista, que não serve para falar sobre Brasil e questão negra? Tem várias cabecinhas aí fazendo que sim. Bom, essa é uma das maiores falácias teóricas que já foi inventada, tá? Inclusive, eu vi uma vez uma transmissão de uma live, um vídeo que a gente fez com um teórico chamado Kevin Anderson, que escreve um livro chamado Marx nas Margens, que alguns de vocês já devem conhecer. O André, nosso camarada, né, que entrevista ele no vídeo, pergunta para ele: o que você acha desse pessoal que fala que o Marx era uma teoria eurocentrista e tudo mais? O cara dá uma gargalhada, assim, sem fim, fala: nunca ouvi uma coisa tão estúpida como essa. Eu vou contar para vocês um pouco por quê. Né, em 1850, que é essa data que a gente vai visitar primeiro, o Marx ele era correspondente de um jornal democrata nos Estados Unidos, o The New York Tribune. E para esse jornal ele escreveu muito sobre sociedades não ocidentais. Né? Ele escreveu sobre todas as partes do mundo, a África, a Ásia, a América Latina, a Europa Oriental, escreveu sobre Rússia, sobre Norte da África, sobre Índia, China, e deu uma atenção muito especial à Guerra Civil norte-americana. Então, Marx estava pensando de forma bastante radical o mundo para além da Europa. Né? E a questão racial e a abolição da escravidão se tornaram problemas bastante importantes para ele. Né? Então, para ele, o desenvolvimento de um capitalismo igual ao europeu não era um programa para os países não ocidentais e os países de economia atrasada. Né? O que ele estava buscando era eventos que inflamassem essas regiões do planeta e fortalecessem os operários europeus e as suas revoluções num diálogo permanente com apoio às lutas anticoloniais e anti-escravagistas que aconteciam em outras regiões do planeta. E nesse período, tanto na Índia quanto na China, a gente vai ver acontecerem revoltas profundas com um forte sentimento anticolonial. O Marx e o Engels eles observaram com bastante atenção esse fenômeno. Inclusive, o Marx ele dedica várias páginas a apoiar a revolta de Cipaiós na Índia. Né? E ele vai chegar num texto em 1853 chamado Os Futuros Resultados do Domínio Britânico na Índia. Ele vai defender tanto a necessidade de que o movimento operário impusesse um fim à política colonial britânica, como a possibilidade de uma libertação nacional na Índia. E ele vai dizer o seguinte: os indianos não colherão os frutos dos elementos da nova sociedade, semeados aqui e ali entre eles pela burguesia inglesa, enquanto na própria Inglaterra as classes dominantes não tenham sido suplantadas pelo proletariado industrial, ou enquanto os próprios hindus não se tenham tornado suficientemente fortes para rejeitar definitivamente o jugo inglês. Ou seja, olha como ele via essa mecânica de o avanço do movimento operário inglês apoiado nos processos de libertação nacional na Índia e o contrário também. Né? O interessante é que aqui a gente já vê o Marx bem distante daqueles que acusam ele de etnocêntrico ou de eurocêntrico, né? Que só havia possibilidades e positividades na cultura europeia. O Marx ele é categórico que o colonialismo inglês implicava no barbarismo inerente na civilização burguesa. E ele era bem elogioso, inclusive, as características da cultura hindu. Né? Ele se referia a essa cultura como grande e interessante país, cujos nativos gentis chocaram os oficiais britânicos com sua bravura, cujo país foi a fonte de nossas línguas e nossas religiões, como o do alemão antigo no Jati e o tipo do grego antigo no Brahmani. Né? O Jati, que é uma casta antiga, composta de camponeses, né, com uma tradição marcial, que foi muito resistente a vários impérios, inclusive um povo que tem uma trajetória de muitas lutas, especialmente o mongol. Né? O Marx ele considerava o imperialismo britânico, o domínio britânico sobre a Índia, uma tragédia. Olha o que ele fala. Não podem haver, porém, dúvidas de que o sofrimento infligido pela Inglaterra à Índia é de um tipo essencialmente diferente e infinitamente mais intenso do que aquele que a Índia sofrera antes. Ou seja, ele vai mostrar como, inclusive, o Império Britânico era muito mais brutalmente violento do que todas as outras experiências de império que se colocou, né, sobre a Índia. Então, é muito interessante isso, né, porque
vai mostrando como a base do pensamento marxista ela vai ser fundada justamente nesse olhar sobre o destino dos povos colonizados. E aí a gente vai passar um pouquinho no tempo ali para a Guerra Civil nos Estados Unidos, em 1861, quando a gente vai ver um Marx que está aficionado pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Para o Marx, a Guerra Civil nos Estados Unidos foi uma das principais batalhas pela emancipação humana no século XIX. Isso porque, para ele, ela estava mobilizando os trabalhadores nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Inglaterra e na França, a se posicionarem contra ou a favor da escravidão. Ou seja, era o seu imperialismo inglês, que dominava também, controlava, explorava os trabalhadores na Inglaterra, buscando impor um regime de trabalho escravizado nos Estados Unidos. Então, para ele, esse era um momento divisor de águas, para o movimento operário inglês. Então, não somente isso, como em 1867, no Prefácio do Capital, ele afirma que a Guerra Civil era uma antecipação das revoluções socialistas do porvir. Para o Marx, o apoio à causa da libertação era um teste de fogo para a esquerda europeia. Tá? E a gente daqui a pouco vai voltar mais nisso. Então, com os olhos nessa força moral, que é um termo do Clausewitz para analisar a guerra, o Marx ele foi crítico, junto a outros abolicionistas radicais, às vacilações do Abraham Lincoln, que só timidamente e muito tardiamente associou de forma definitiva a vitória do Norte à abolição da escravidão em todos os Estados Unidos. O Lincoln ele só inclui no programa do Norte, a abolição da escravidão, 2 anos depois do início da guerra, e mesmo com as crises que essa proclamação causa na direção burguesa da União do Norte, é com ela que a guerra sofre uma verdadeira inflexão a favor de uma vitória do Norte, já que ela leva a uma enorme participação negra de ex-escravos que fogem para o Norte para se somar ao exército da União, mobilizado justamente pela luta por liberdade. Então, eram milhares de escravizados que fugiam das fazendas do Sul e iam se juntando aos campos de batalha. Imagina a moral dessa parcela do exército. Alguns nomes vocês conhecem. A gente tem aí várias referências interessantes de mulheres, inclusive, que fizeram parte dessa jornada ao norte. Uma delas é Sojourner Truth, vocês já devem ter ouvido falar dela. Bom, esse processo enfraquece a máquina da Guerra dos Confederados e forja um exército com a moral da luta pela liberdade. E é nesse período da Guerra Civil que começa a surgir na Europa um movimento radical de apoio à União, que vai ser euforicamente apoiado tanto pelo Marx quanto pelo Engels, que vão combater as direções reformistas que estavam adaptadas a uma consciência mais nacionalista que também tinha seu peso dentro do movimento operário. Então, eu não disse que esse era um momento de um teste de fogo para a classe operária inglesa, porque justamente era nesse momento onde o avanço da Guerra Civil ia conduzindo também um avanço de uma crise do algodão muito importante dentro da Inglaterra, que levava uma série de trabalhadores a uma situação de fome e desemprego, e a campanha que a Inglaterra fazia, que a burguesia inglesa fazia, é de que não se apoiasse a luta pela liberdade nos Estados Unidos, porque essa luta estava levando à fome os trabalhadores, os operários ingleses. E aí a gente vai ver várias direções do reformismo se adaptando a essa consciência e falando, não, justamente, essa luta nos Estados Unidos não tem nada a ver com a gente. A gente já vê, então, aí desde o início, o internacionalismo dividindo, separando reformistas de revolucionários. Para o Marx, a Guerra Civil devia ser conduzida, pelo contrário, de forma revolucionária e com apoio internacionalista. E ele buscava mostrar isso para os trabalhadores contra as suas direções reformistas. E era muito importante para ele o posicionamento do movimento operário na Europa. Então, a questão internacional ela vai ser um dos balizadores fundamentais do que a gente vai chamar da primeira internacional dos trabalhadores, porque é justamente desses trabalhadores que escutam Marx e Engels, que se apaixonam pelo processo da luta por liberdade nos Estados Unidos, é dessa vanguarda que vai surgir a fundação da Associação Internacional de Trabalhadores, em 1864, que é, inclusive, um processo que é pouco discutido, o quanto que a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, a nossa primeira organização internacional de luta da classe trabalhadora, é fundada justamente no calor dos acontecimentos da luta pela liberdade negra nos Estados Unidos. E é muito interessante porque tanto na Inglaterra, do Palmerston, quanto na França, do Luiz Bonaparte, as burguesias elas tinham interesse em intervir na guerra e tendiam ao apoio ao Sul. Ou seja, a primeira batalha da AIT vai ser dos trabalhadores que se opuseram
fortemente essa possibilidade, criando um forte movimento pela vitória do Norte, fundamentada no apoio à luta negra por liberdade. O Marx ele se envolveu muito com os ativistas que tinham organizado o encontro pró-União na Inglaterra, né, durante a Guerra Civil, e são eles que são os fundadores, né, da primeira internacional. E não é à toa, portanto, que no discurso inaugural da Associação Internacional de Trabalhadores, em 1864, em Londres, o Marx considera o apoio do operário europeu ao Norte decisivo. Ele diz o seguinte: não foi a sabedoria das classes dominantes, mas a heróica resistência ao seu delírio criminoso por parte das classes trabalhadoras da Inglaterra, que salvou o Ocidente da Europa de mergulhar de cabeça em uma cruzada infame pela perpetuação da escravidão do outro lado do Atlântico. Ou seja, o que o Marx está querendo dizer aqui? Que a burguesia britânica não estava interessada em acabar com a escravidão porque era bom para os negócios, né? Ou seja, tinha uma ala da burguesia britânica que queria manter a escravidão, custe o que custar, né? Obviamente, tinha uma ala que via vantagens na implementação do trabalho livre ali do outro lado do Atlântico, mas, na verdade, o que realmente garante o fim da escravidão, né, e essa vai ser a síntese que o próprio Marx vai chegar, foi a luta dos próprios escravizados na Revolução Haitiana, o seu papel na Guerra Civil Americana e a solidariedade internacional da luta de classes na Europa e em outros países do mundo. Então, não é por acaso, né, que nas regras provisórias, né, da Internacional se define que todos os indivíduos e sociedades aderissem a ela, né, e que todos esses indivíduos deveriam regular sua conduta em relação ao outro, em relação a todas as pessoas, sem importar a cor, o credo ou a nacionalidade. Assim surge a nossa tradição marxista revolucionária, né? O envolvimento do Marx com a Guerra Civil Americana, norte-americana, foi fundamental na construção de uma máxima que aparece 2 anos depois, né, do fim da guerra, no Capital, em 1867, onde ele diz que o trabalho de pele branca não pode se emancipar, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. E não foi só isso, gente. O nível de choque que a luta contra a escravidão gera na cabeça do Marx foi tão grande que levou esse cara a repensar todo o Capital, né? Segundo contam alguns dos seus biógrafos, um deles o John Welsh. A experiência do combate contra a escravidão e a convivência entre trabalho escravo e trabalho livre no mesmo tempo histórico, enriquecendo a mesma burguesia, levou Marx a elaborar o seguinte também no Capital. Enquanto a indústria do algodão introduziu a escravidão infantil dentro da Europa, nos Estados Unidos se deu impulso para a transformação da escravidão mais antiga, às vezes mais, às vezes menos patriarcal, dentro de um sistema de exploração comercial. Frisem isso, gente. Marx está dizendo que essa escravidão dos Estados Unidos se dava dentro de um sistema de exploração comercial. De fato, segue o Marx, a escravidão velada dos trabalhadores remunerados na Europa precisou da escravidão explícita no Novo Mundo como seu pedestal. A grande questão que eu quero que vocês se atentem aqui, gente, é que o Marx, a partir da experiência desse processo de luta, faz uma definição que é bastante importante para o que a gente chama de revolução permanente. Que a luta contra a escravidão era uma luta que não se podia confiar no rumo que a burguesia quisesse dar para ela. Isso porque a gente viu que na luta contra a escravidão tinha um setor burguês que tinha fortes interesses em manter a escravidão, né? O que pende esse pêndulo para que se termine a escravidão e surja, né, a possibilidade de uma liberdade para as massas negras é justamente o peso da luta negra e do apoio internacional da classe trabalhadora. Então, o que tem de permanente aí? Né? Tem que, no enfrentamento contra um aspecto de atraso, que o próprio sistema capitalista diz que vai superar, né? Porque o sistema capitalista diz que não é trabalho escravo, é trabalho livre e tal, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Ou seja, mesmo essa liberdade, nesse caso, né, ele via claramente que para poder ser conquistada tinha que ser dado com combate, com a força e o programa da classe trabalhadora. Né? Eu gosto de dizer, óbvio que tem proporções muito diferentes, que a gente pensa no passado no Black Lives Matter. Eu fiquei pensando, quando eu li tudo isso, eu pensei, gente, se pá, a fundação da AIT foi quase um Black Lives Matter do século XIX, né? Muito melhor, tá, gente? Porque a gente está falando do Black Lives Matter do ano passado, era uma luta importante contra uma instituição, que é a polícia, que é uma instituição-chave do capitalismo, mas aqui a gente está vendo a classe trabalhadora se mobilizar internacionalmente contra a exploração do trabalho, né?
e contra um dos aspectos mais atrasados da origem do sistema capitalista, que era a manutenção da escravidão. Então, só para vocês entenderem, né, a proporção que tomou esse negócio, né, porque era toda a Europa atenta com o que acontecia na luta negra nos Estados Unidos. Então, por que tem uma visão permanentista? Primeiro tem isso, o Marx está olhando e está falando, precisa ser a classe trabalhadora para derrotar a escravidão. E quem derrotou foi a classe trabalhadora, seja ela o negro escravizado, seja ela a classe operária branca europeia, que se solidarizou e fundou a sua primeira organização internacional para ajudar nesse processo. Mas tem mais uma coisa, olha o que o Marx percebe. Ele insistiu muito para que a classe trabalhadora estadunidense, dada a abolição da escravidão, não parasse por aí. O que ele fala? Ele fala que a continuidade da luta abolicionista se dava na luta pela jornada de trabalho de 8 horas. E aí ele vai dar um combate dentro da AIT. E o efeito dessa política, né, dessa característica, dessa largada da Primeira Internacional, faz com que a Primeira Internacional também seja escutada nos Estados Unidos. Né? Então, Marx ele fala o seguinte, aqui eu estou parafraseando ele, né, que para levar a Revolução adiante, avançando contra os capitalistas do Norte, era preciso pegar a morte da escravidão e transformar ela numa morte à exploração. Essa era a visão que o Marx tinha da continuidade da luta abolicionista. Então, para ele, não era simplesmente uma luta por direitos, né, nessa chave reformista de pouco a pouco e conquistando uma coisinha ou outra para chegar na Revolução. Não era isso. Para ele, o principal combate dizia respeito à jornada de trabalho, né, que era uma luta aberta e sangrenta contra a exploração capitalista, porque é nas horas do nosso trabalho que está justamente produzida, né, a extração de lucro, a extração de mais-valia. Então, esse combate da jornada tinha a ver com conseguir diminuir ainda mais a fatia da mais-valia que saía do nosso trabalho. Então, Marx ele entendeu como ninguém, ele deixou como tradição para o movimento comunista posterior a ele, que da luta contra a escravidão, ou melhor, como disse ele, né, da morte da escravidão, a classe sai fortalecida para dar um combate contra a exploração capitalista de forma internacional. Né? Então, diferente disso, infelizmente, depois da morte do Marx, a influência da AIT, né, da Associação Internacional, sobre esses setores da vanguarda negra, ela se desfaz à medida em que esses setores que estão organizados na Associação Internacional se adaptam ao programa burguês para os Estados Unidos, né, ao programa da reconstrução, no molde do projeto burguês de país protagonizado pelas direções burguesas do Norte, da União, que além, né, de profundamente explorador, buscou neutralizar essa grande moral conquistada pelos setores negros do exército. Imagina como que essa galera saiu da guerra, né? Imagina como, a Sojourner saiu querendo lutar por, enfim, pelos direitos das mulheres, Harriet Tubman também, essa galera saiu enfurecida, moralizada. Né? Ou seja, a medida da reconstrução foi justamente buscar reprimir os negros para encontrar um caminho de construção de um capitalismo nos Estados Unidos que fosse controlado e que não cedesse tudo, né, a essa massa negra que sabia que ela que tinha conquistado a vitória. Bom, aqui a gente chega numa questão que é um legado muito importante deixado pelo Marx e pelo Engels e que é base da constituição da teoria da revolução permanente do Trotsky. A ideia de que a resolução das tarefas democráticas, como o direito ao trabalho livre, não passava por confiar na política da burguesia, em apostar que as revoluções burguesas iam garantir avanços para a classe trabalhadora. Pelo contrário, se apoiar no programa da burguesia fez justamente com que se retrocedesse em alguns direitos que poderiam ter sido conquistados se permanecesse em luta, né? Se levasse a morte da escravidão a uma luta pela redução da jornada, por exemplo, né? Se tratava, portanto, para o Marx, de organizar a classe em seus próprios partidos operários, né? Abrir mão de qualquer controle político e partidário da burguesia para ser linha de frente de dar o combate para conquistar o direito ao trabalho livre, a independência nacional e, a partir daí, avançar sobre questões estruturais do combate contra a exploração capitalista, como é a questão da redução da jornada de trabalho, como a gente já falou, né? Outro legado importante, que vai fazer todo sentido quando a gente discutir a Segunda Internacional, que a gente vai entrar nela agora, tem a ver com a questão da guerra, né? Que para o Marx, no caso da Guerra Civil dos Estados Unidos, vocês viram que para ele significava transformar essa guerra, que era uma guerra entre frações da burguesia, uma guerra entre os senhores, numa guerra contra a exploração capitalista, né? Virar as armas contra o seu senhor. Então, para alguns de vocês, a conexão já foi feita, né, com o debate da Segunda Internacional, eu imagino. Então, vamos para ele. Então, agora a gente está avançando um pouco no tempo,
né? E como eu contei para vocês antes, né, a IT ela exerceu uma certa influência sobre setores da vanguarda negra nos Estados Unidos, ela conquistou algumas organizações operárias na Europa, mas a tarefa de construir partido na época do Marx não foi uma tarefa nada fácil, né? Um dos elementos, inclusive, que a gente poderia dizer é que dentro da própria Europa esses partidos operários ainda eram muito pequenos, né? Porque em última instância, a gente conseguir imaginar o que era esse mundo do século XIX do Marx, a gente vai ver que era um capitalismo se fundando, com algumas concentrações operárias, mas ainda não tão massivas, né? E o que começa a acontecer de forma acelerada na viragem do século XIX para o século XX é que esses conglomerados operários, o monopólio, né, que o Marx previu que acontecesse, acontece, né, essa previsão que ele faz dos monopólios se concretiza. E, na verdade, a gente chega num contexto ali do começo do século XX, onde tem enormes concentrações operárias na Europa, e esses partidos que era tão difícil de construir na época do Marx, a gente chega numa situação da Segunda Internacional, né, que dividiu anarquistas dos socialistas. Então, a Segunda ela já é abertamente socialista, ela encara a necessidade da tomada do poder, e ela conta com partidos massivos, né, totalmente diferente da época do Marx. O Marx contava com forças muito menores. Né? Então, a Segunda Internacional, a gente está falando de partidos de milhões. Na Alemanha, outro dia eu estava conversando com um camarada, o André, esse mesmo que eu falei da conversa com o Kevin Anderson, falando, tenta imaginar, mano, a gente está falando de um partido social-democrata na Alemanha que tinha milhões de operários afiliados. A gente está falando na Itália de outros milhões, a gente está falando de massas organizadas em partido. E o que foi feito aí? Né? Tem um cara que chama Charles Home, que ele estuda a relação entre a luta negra e as internacionais, socialistas e comunistas, e ele conta um pouco como que o Marx ele não era uma leitura que chegava nas Américas, em primeiro lugar, né? Então, a Segunda Internacional ela era muito grande, ela tinha partidos massivos também na América. Agora, o problema era que chegar na literatura do Marx era um processo complicado, né? O cara escreveu em alemão, vários setores ali não liam alemão, muita gente, inclusive, não lia. Né? E que mesmo dentro desses partidos massivos da Europa, eram setores mais radicais, que se dedicavam a uma leitura dedicada do Marx e que buscavam extrair esse legado que a gente estava debatendo antes. Devem estar vindo nomes da cabeça de vocês, tá certo? Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, essa galera está valendo com afinco. Bom, o que acontece? Acontece que o tamanho desses partidos era estrondoso, mas o peso desse legado marxista não era. E o que vai acontecer na Segunda Internacional? A gente vai ver que com a primeira grande crise capitalista, né, que começa em 1873, a burguesia começa a ensaiar uma chegada à guerra, né, preparando nos distintos países as bases ideológicas para isso. E aí vocês já imaginam que dava para recuperar aquele legado do Marx, né, transformar a guerra numa luta contra os senhores. Bom, não foi isso que os partidos da Segunda Internacional fizeram. Né? Essas massas influenciadas pelos partidos social-democratas, elas vinham há décadas ouvindo outra coisa. Né? Elas vinham sendo influenciadas por posições majoritárias dos seus dirigentes operários, como Edward Bernstein, né, que a Odete até chegou a citar ontem, defendendo que não era mais preciso fazer revoluções e que, na verdade, o que daria para fazer, que era tão grande esses partidos agora, que a gente poderia conquistar uns parlamentares e de eleição em eleição, e mudando alguma coisa, conquistando direitos aqui e ali, e que, na verdade, nesse ritmo, né, a gente cumulativamente ia chegar numa sociedade igualitária sem revolução. Mas esses caras, gente, eles não estavam dizendo isso, essas bobagens, meio que eles não eram bobos, né? Eles eram dirigentes de massas. Então, vocês imaginam como que as pessoas ouviam tudo isso e acreditavam nessas ideias. Por outro lado, tinha essa galera que estava dedicada ali, estudando marxismo, como vocês que estão aqui no fim de semana, debatendo marxismo. Tinha gente fazendo isso também, né? E aí tinha um pessoal aí, né? E uma delas era a Rosa Luxemburgo, com 26 anos. Ela escreve o Reforma ou Revolução justamente contradizendo essa tese do Bernstein, né? Falando, não, mas isso aí não vai preparar a gente para fazer revolução nenhuma, de eleição em eleição. Não adianta, a gente pode até participar da eleição, agora tem que ser para fortalecer a luta de classes, a luta da classe trabalhadora, as greves vão ter um conteúdo político, etc, etc, etc. Né? Inclusive dizendo, a Rosa, que o mundo caminhava para uma barbárie e não para a igualdade. Né? De pouco a pouco, com concessões, a gente não ia chegar na liberdade, na vida igualitária, a gente ia chegar na barbárie capitalista. Né? E que a única forma de impedir essa barbárie
era justamente construir partidos que preparassem os trabalhadores para a tomada do poder. Porque ia estar colocado esse jogo de morte entre a gente e a manutenção do lucro, né? A serviço do lucro, a burguesia pode fazer qualquer coisa. E foi ela também, né, que quando a barbárie começou a se instalar, os preparativos para a guerra, ela protesta contra o apoio que os dirigentes do Partido Social Democrata Alemão vão dar à participação da Alemanha na guerra, chegando ao ponto de fazer os seus parlamentares, né, o Partido Social Democrata Alemão fez isso, ele chegou ao ponto de fazer os seus parlamentares votarem os créditos de guerra, que é o orçamento que foi dado para a Alemanha destinar para exércitos, para armamento, para dizimar as populações dos povos oprimidos pela Alemanha. Porque a gente sabe que numa guerra como essa, o que está em jogo é a disputa de influência no mundo, né? Então, quem que sofre bastante nesses processos de guerra? São justamente os povos colonizados, semicolonizados, todos esses que a gente falou que o Marx estava olhando com muita atenção, né? Então, a Rosa, ela é presa pelo governo alemão, né, enquanto ela dava esse último combate, e no último ano da sua vida, né, ela é assassinada pelos membros desse mesmo partido contra quem ela deu toda essa luta política, justamente porque ela chega na conclusão de que é preciso fazer um partido comunista separado dessa traição profunda que significou o Partido Social Democrata Alemão. E junto dela, vários outros revolucionários chegam nessa conclusão, né? Eles dão um combate similar contra o apoio às burguesias imperialistas na guerra. O Trotsky, entre eles, e destacadamente o Lenin, né? O camarada Lenin, que vai elaborar essa máxima de que, frente a uma situação onde o mundo está dividido entre zonas de influência de diferentes forças imperialistas, a tendência dessa época são as crises, guerras e revoluções. E que, nesse sentido, se preparar para a tomada do poder e encontrar saídas revolucionárias para a nossa classe é construir partidos que não se limitem à ação parlamentar, né? Acabou a ação parlamentar quando começa a guerra, né? Você fica preso nisso, fodeu. Bom, e que não tenham as eleições como estratégia, né? Que não sejam apoiadores das burguesias dos seus países imperialistas ou colonizados. Pelo contrário, é preciso transformar a guerra entre as burguesias numa guerra entre as classes, buscando as medidas, inclusive, de se irmanar com a classe trabalhadora do país inimigo, né? E os povos oprimidos dos países colonizados, para fazer com que as armas que deram para a gente sirvam para que a gente possa virar elas contra os nossos senhores. Então, já dá para ver duas coisas aí. A primeira é que nos grandes partidos social-democratas da Segunda Internacional, essa concepção permanentista que a gente discutiu, de que superar cada um dos atrasos coloniais e semicoloniais com a força da classe trabalhadora, é substituída pela conquista de direitos através das eleições, que a gente sabe que é insuficiente, que não é uma estratégia revolucionária, né, que leva a derrotas, que é uma concepção eleitoralista, né, que pacificou a ação independente da classe trabalhadora em partido de milhões. Imagina se a estratégia fosse outra, gente. A gente poderia estar vivendo outra história hoje, né? E impediu que nesses grandes países imperialistas, como é a Alemanha, que foi um país-chave, inclusive, na Primeira Guerra, impediu que essa classe trabalhadora, nesse grande país imperialista, tivesse uma localização de solidariedade com os povos oprimidos pelos seus próprios países. Então, imagine como, né, é uma visão invertida do que é a visão permanentista do Marx, né? Porque se a ideia do Marx de que era preciso superar cada um dos atrasos antidemocráticos, arcaicos, autoritários, etc., com a força da classe trabalhadora, o que esses setores estavam fazendo, na verdade, era colocar a classe trabalhadora submetida a um programa de manutenção da opressão colonial e semicolonial nos povos da África, da Ásia e das Américas. E o abandono dessa perspectiva permanentista tem uma consequência bastante grave de colocar esses partidos, portanto, numa localização que é pró-imperialista durante a Primeira Guerra, que vai ser oposta à perspectiva de organizar esses povos colonizados também como parte da Segunda Internacional, em chave de um programa revolucionário. E também não dá para deixar de dizer, né, as posições da Rosa Luxemburgo, do Trotsky e do Lenin, elas ganham eco não de apenas alguns da Segunda Internacional, mas de todo um partido que se organiza contra essa visão do apoio à guerra e toma poder dentro de uma das regiões de maior autoritarismo político da Ásia, que era a Rússia, né, imperial. Uma Rússia que, inclusive, oprimia vários povos do leste europeu, e a força dessas ideias se materializou na conquista revolucionária de 1917, que colocou pela primeira vez a classe trabalhadora no poder. Eu não vou me estender muito sobre a Revolução Russa, que a Di vai pegar um pouco, mas eu vou
colocar só uma pequena importante ideia aí. Né? Essa Revolução Russa ela é bem sucedida porque ela recupera, né, esse legado fundamental que o Marx deixa sobre a guerra, mas ela extrapola para as proporções de uma guerra continental e mundial, que foi a Primeira Guerra. Né? Então, é outro nível da apreensão dessas lições do Marx, inclusive vai criar outras lições que vão ser elaboradas pelo Lenin, e a maior síntese, a principal síntese dessas lições é o próprio Trotsky. Né? Mas lembra também aquele outro legado que eu marquei para vocês, essa ideia que a liberdade dos povos colonizados dá mais força para os trabalhadores que lutam pela revolução, para a classe trabalhadora? Bom, a Revolução Russa ela deu um show aí, gente. Porque, olha só, eu falei para vocês que a Rússia era um império, certo? Oprimia vários outros povos. Não é um império como a Alemanha, obviamente. Né? Era muito mais fraco do ponto de vista econômico, uma economia muito mais atrasada, não capitalista, etc., mas exercia opressão colonial contra povos do leste europeu. Bom, o que os caras fazem, o que os bolcheviques fazem na Revolução Russa, gente? Eles dizem que os povos colonizados têm total liberdade de decidir o seu destino. Que a partir daquele momento, tomamos poder aqui, ó, seguinte, vocês aí têm uma história de colônia do Império Russo, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão decidir o que vocês querem fazer do território de vocês vão decidir que economia vocês vão ter, que estado vocês vão ter, porque basta de vocês fazerem o que um poder centralizado em outro lugar diz que vocês têm que fazer. E é muito louco isso, né? Porque o que isso faz com as massas negras que tinham desconfiança da Segunda Internacional, que ficava apoiando guerra imperialista e etc. As massas negras viram os olhos para a Revolução Russa. E elas falam, ali tem um negócio que está falando com a gente. Né? E não são só as massas negras que já vinham de uma tradição de encontros com os debates do marxismo, etc., como nos Estados Unidos. A gente está falando do mundo inteiro de massas negras, oprimidas pelas forças imperialistas inglesas, belgas, francesas, todo mundo volta os olhos para o comunismo como estratégia e programa para a libertação nacional e para a luta contra o racismo. Né? O que foi feito ali foi algo absolutamente inédito. Logo depois da tomada do poder, é garantido esse direito à autodeterminação dos povos colonizados pelo czarismo, né? E, fundada a Terceira Internacional, em 1919, ela faz, né, o seu segundo congresso se separando totalmente dessa traição, desse conteúdo pró-imperialista que vinha da Segunda Internacional, com uma tese sobre a questão nacional e colonial escrita pelo Lenin, que diz o seguinte: não só em toda a propaganda e agitação dos partidos comunistas, tanto a tribuna parlamentar como fora dela, devem ser incansavelmente desmascaradas as constantes violações da igualdade das nações e das garantias dos direitos das minorias nacionais em todos os estados capitalistas, a despeito das suas constituições democráticas, como é preciso também, primeiro, explicar constantemente que só o regime soviético está em condições de proporcionar, de fato, a igualdade de direitos das nações, unindo primeiro os proletários e depois toda a massa dos trabalhadores na luta contra a burguesia. Segundo, é necessária uma ajuda direta de todos os partidos comunistas aos movimentos revolucionários das nações dependentes ou que não gozam da igualdade de direitos. Por exemplo, na Irlanda, entre os negros da América, etc., e nas colônias. Sem essa última condição, particularmente importante, a luta contra a opressão das nações dependentes e das colônias, do mesmo modo que o reconhecimento do seu direito à separação estatal, são apenas um rótulo enganador, como vemos nos partidos da Segunda Internacional. Bom, forte, né? Mudou tudo. Eu li um texto que chama Quando o Comunismo se Tornou Negro, que mostra como essa atitude da Terceira Internacional frente aos povos colonizados fez com que aos milhares negras e negros no mundo todo passassem a se enfileirar sob as bandeiras da Terceira Internacional comunista. Tem um erro nesse título, vocês já devem ter percebido qual que é. Né? O comunismo não se tornou negro com a Terceira Internacional, ele nasce antirracista com Lenin e Engels. Né? As internacionais nascem negras com a fundação da Associação Internacional de Trabalhadores, aglomerando a vanguarda dos operários internacionalistas que apoiavam e lutavam dentro da Europa pela liberdade negra na América. Mas, bem, o que esse texto acerta muito é em atestar o que os capitalistas fazem de tudo para fazer a gente esquecer ou nem saber, contando mentiras como essa que vocês comentaram, que já ouviram muitas vezes aqui no começo da nossa conversa. Né? Qual que é a mentira que eles contam? Que o marxismo não tem nada a oferecer para a luta contra o racismo. E qual que é a verdade? A verdade é que a verdadeira organização mundial da luta contra o racismo
sempre foi o Partido Internacional da Revolução Proletária. E isso se fez carne massivamente a partir da experiência da Revolução Russa, da tese sobre a questão nacional e colonial de autoria do Lenin. E esses setores negros fazem um feito inédito em 1922 como parte da Terceira Internacional, organizando dentro do 4º Congresso da Terceira Internacional a elaboração do primeiro manifesto programático internacional de luta contra o racismo. Nele é dito o seguinte, olha que lindo, eu vou ler bastante que é lindo, mas está lá no Revolução e o Negro, para quem quiser ler tudo, é muito maravilhoso esse texto, tá? A história dos negros estadunidenses está lhes preparando para desempenhar um papel significativo na luta pela emancipação de toda a raça africana. Há 300 anos, os negros estadunidenses foram apartados de seu solo africano natal, levados aos Estados Unidos em navios negreiros em condições indescritivelmente cruéis, vendidos à escravização. Trabalharam 250 anos na qualidade de gado operário sob o chicote do feitor estadunidense. Com o seu trabalho, limparam as florestas, construíram as estradas, cultivaram o algodão, abriram as linhas férreas. Foi o trabalho deles que sustentou a aristocracia do sul dos Estados Unidos. A recompensa pelo seu trabalho foi a miséria, o analfabetismo, a humilhação. O negro não foi um escravo submisso. Sua história é rica em revoltas, insurreições, lutas clandestinas pela liberdade, mas todas as suas tentativas de emancipação foram barbaramente reprimidas. Foi com tortura que impuseram sua submissão, e a imprensa e a religião burguesas justificaram a sua escravização. Quando a escravidão se tornou um empecilho para o desenvolvimento livre e completo dos Estados Unidos pela via do capitalismo, quando essa escravidão entrou em conflito com a escravidão do trabalho assalariado, a primeira teve que ceder. A Guerra Civil, ao não ser uma guerra pela emancipação dos negros, mas uma guerra pela conservação da hegemonia industrial do Norte, colocou ao negro a escolha entre a servidão no Sul ou a escravidão assalariada no Norte. O suor, o sangue e as lágrimas dos negros emancipados ajudaram na criação do capitalismo estadunidense. E quando os Estados Unidos se tornaram potência mundial, foram inevitavelmente arrastados para a guerra. O negro estadunidense recebeu o mesmo direito que os brancos, o de matar e morrer pela democracia. E segue. O problema dos negros se tornou uma questão vital para a Revolução Internacional. A Terceira Internacional já reconheceu que os povos asiáticos não brancos podem prestar à Revolução Proletária uma ajuda valiosa. E nos países semicoloniais considera que a colaboração dos nossos irmãos de pele negra oprimidos é demasiado importante para a Revolução Proletária e para a destruição do poder do capital. Por isso, o 4º Congresso imputa a todos os comunistas a obrigação de aplicar precisamente ao problema dos negros as teses sobre a questão colonial, que eu li antes para vocês. E aí tem as duas teses finais que vou explicar porque eu vou ler ela para vocês com a história de um personagem. Segunda tese final. A Internacional Comunista vai lutar pela equiparação das raças negras e branca, pela igualdade de salários e por direitos sociais e políticos iguais. Muitas semelhanças com a realidade que a gente pôde ver na fala do Yuri ontem, né? Realidade atual. Terceira tese. A Internacional Comunista empregará todos os meios disponíveis para obrigar os sindicatos a aceitarem suas camadas, onde a lei permite, os operários negros e insistir em uma campanha especial pela sua admissão nos sindicatos. Em caso de insucesso, organizará os negros em sindicatos separados e vai aplicar particularmente a tática da Frente Única para obter sua admissão nos sindicatos gerais. Essas resoluções, vocês devem imaginar o que elas fizeram, né? Atingiu em cheio as massas negras na luta pela libertação no mundo. Alguns nomes vão se destacar aí, você já deve ter ouvido C.L.R. James, enfim, você já deve ter ouvido vários nomes importantes. Eu vou trazer um nome um pouco desconhecido, que não é uma coincidência, seja um nome pouco comentado, que é de um sul-africano, negro, trabalhador, de Minas, chamado T.W. Tibede. Esse cara, gente, ainda jovem, com 29 anos, em 1917, ele vê o que foi feito pelos povos colonizados na Rússia e, junto de alguns companheiros, ele também se enlouquece com o papel da Segunda Internacional e funda o único partido socialista revolucionário do continente africano, que é a Liga Socialista Internacionalista Sul-Africana. Depois, alguns anos depois, é fundado no Egito também. Né, quando se funda a Terceira Internacional, é fundado no Egito uma seção da Terceira Internacional. Em 1922, o Tibede lê essa resolução que eu li para vocês,
E ele toma essas palavras como sentido de vida para ele. Sentido de existência do cara virou essa questão dos sindicatos. O que esse cara fez? Nesse país, onde se sindicalizar era proibido para negras e negros, o Tibete, clandestinamente, ajuda a fundar mais de 30 sindicatos, convidando que os brancos estivessem nesses sindicatos. E um dos sindicatos que ele funda é o Sindicato de Mineiros, que é uma categoria estratégica no país, faz parte das principais páginas da luta contra o apartheid na África do Sul nas décadas posteriores. Bom, esse é o Tibete. No curso dessa batalha, essa pequena liga internacionalizou dentro do continente africano outros partidos comunistas. Então você vai lendo as cartas com o Partido Comunista de Moçambique, Angola, Nigéria, e o nome do Tibete aparece, e aparece, e aparece. Bom, com os olhos voltados, então, para o avanço revolucionário da União Soviética, o Tibete, depois da morte do Lenin, ele começa a perceber que alguma coisa não está certa. E aí o que acontece com esse cara? Ele vê ali que o Stalin, quando assume o poder, revoga os direitos de autodeterminação dos povos colonizados, né? Que era o direito a, se quisesse, estabelecer seu próprio Estado, decidir os rumos da sua própria vida. Ele acompanha especialmente, detidamente, né, os rumos da Terceira Internacional, a linha da Terceira Internacional durante a Guerra Civil Chinesa, a partir de 27. Olha a moral do lutador revolucionário africano que está olhando o que acontece na China. Um operário mineiro. E ele percebe que a coisa estava mal aí também, né? Afinal de contas, a orientação da Terceira Internacional ali submeteu a ação do Partido Comunista ao programa da burguesia nacional. Algo que as teses do Lenin já tinham entendido que não era necessário nem correto, não precisa disso. Essa ação é independente da classe trabalhadora, mesmo para se libertar do colonialismo, mesmo para avançar o capitalismo, avançar a indústria, etc., tem que ser pela mão da classe trabalhadora. Bom, o Tibete vai chegando nessas conclusões. E ele percebe que tudo isso é contra qualquer perspectiva permanentista. E para ele isso era muito caro. Porque imagina que a gente está falando de um operário negro, né, um mineiro da África do Sul. Um país onde a burguesia nacional, que diz que vai desenvolver o capitalismo e a indústria, é a mesma burguesia que foi capacha do massacre imperialista inglês dentro do seu próprio país. Era inaceitável para o proletariado negro, sul-africano, se submeter ao programa e à política dos partidos burgueses do seu país. Certo? Tá. Vai dar certo. Então, esse cara, ele tinha entendido como só a força da história pode ensinar, né? Porque ele viu isso acontecendo numa revolução, que foi a União Soviética. Ele tinha entendido que a força da ação revolucionária do proletariado é a única que pode conquistar qualquer direito democrático dentro dos países atrasados economicamente, né? Então, em 1932, chega às mãos do Tibete um número do The Militant. Porque nesse momento, com todas essas traições do stalinismo, tinha gente que também não estava quieta, né? Tinha uma galerinha ali na oposição de esquerda fazendo, jornal após jornal, carta após carta, tretando, falando, vocês estão traindo a revolução, vocês estão reoprimindo os povos colonizados, vocês estão submetendo a ação dos revolucionários dos países colonizados à vontade das burguesias nacionais, que dizem que são democráticas, mas são escravocratas. E tal, e tal, e tal. E o The Militant não parava. O The Militant era esse jornal da oposição de esquerda. Essa galera era oposição de esquerda. E esse jornal chega na mão do Tibete. E chega na mão dele, dá para ver pelo que eu vou ler para vocês, o artigo do Trotsky sobre a Revolução Chinesa. E esse artigo deve ter dado um impacto nesse cara, né? Então, esse permanentista sul-africano, ele se sentiu impelido ao ponto de escrever as seguintes linhas que eu vou ler para vocês. Em 26 de abril de 32. Prezados camaradas, em nossa última reunião, ocorrida em 22 de abril de 1932, na rua Fuller, Bertrandt, Joanesburgo, todos os camaradas negros abaixo-assinados decidiram se inscrever como membros de sua liga. Em relação ao nosso apelo pela circulação de literatura, foi acordado que solicitamos que nos enviem 8 dúzias do The Militant por semana, cujas cópias esperamos vender e restituir-lhes o dinheiro. Estamos particularmente ansiosos para apresentar o The Militant aos trabalhadores africanos e para distribuí-lo ao comitê, que consiste de 12 pessoas que já selecionamos. Enviem também 2 dúzias de cópias de sua Constituição. Mandem também, digamos, 12 cópias dos cartazes de campanha do The Militant,
com desenhos atrativos, se considerarem necessário, de qualquer temática. Enviem de tempos em tempos cartilhas de propaganda de distribuição gratuita, se tiverem alguma. A primeira cópia do The Militant que veio ao nosso conhecimento é o volume 5, todo o número 97, datado de 2 de janeiro de 32, na qual encontramos na página 3 um artigo intitulado, aspas, Stalin e a Revolução Chinesa, fecha aspas. Mas ficamos desapontados por não termos conseguido obter também uma cópia anterior do The Militant, na qual acreditamos estar presente a primeira parte de tal artigo. Então, por gentileza, enviem também 2 cópias que queremos manter em nossos arquivos. Camaradas, não fiquem preocupados com o fato de que todos esses aspirantes são negros. E não pensem com isso que estamos nos recusando a nos unir aos camaradas europeus, pois não estamos. Faz apenas 2 meses que viemos considerando entrar na sua liga. Apesar de ser difícil para um camarada negro organizar um trabalhador europeu, esperamos que mais tarde os militantes brancos sigam a nossa liderança. A questão da cor torna o trabalho organizativo difícil. Os trabalhadores negros são geralmente considerados inferiores, até mesmo em assuntos como organizações revolucionárias. E é comum que trabalhadores europeus sejam considerados superiores. Nós viemos nos intitulando Partido Comunista da África. Os camaradas negros abaixo-assinados se comprometem a observar as instruções que os coloquem em contato com o movimento revolucionário para a completa derrubada do capitalismo e estabelecer o comunismo na África. Por favor, todos os comunicados e a literatura devem ser enviados ao secretário. Somos 20 nomes, vírgula, etc. Bonito, né? Bom, é impressionante como surge essa carta na África do Sul preocupada com a situação da China, assinada por vários camaradas negros. Me chama muita atenção a forma que eles se sentem alvos de desconfiança, né? Acho que isso diz muito de qualquer ambiente que eles militavam dentro desse partido na África do Sul já estalinizado, né? Do qual eles rompem para ser parte da oposição de esquerda e para depois fundar a Quarta Internacional na África do Sul. Eu já falei muito para vocês, né? Então eu vou deixar a Diana explicar, porque essas ideias que vinham do Marx foram abandonadas pelo Stalin, né? Através do etapismo, da teoria da revolução num só país. A questão que eu quero dizer para vocês, antes de terminar, é que o o Trotsky faz ao escrever a teoria da revolução permanente, como vocês puderam ver, espero, nessa exposição que eu fiz, foi sistematizar as lições da Revolução Russa. Isso, né? Então, quando a Diana explicar, vocês vão ver melhor isso materializado. Como essa relação, essa ideia de que a liberdade dos povos oprimidos, da luta contra o racismo, dando tem que ser feito pelas mãos da classe trabalhadora. Então, o que o Trotsky fez foi dar um combate em defesa do marxismo, né, que era negado a cada passo traidor do Stalin quando afirmava que era preciso dominar os povos colonizados pelo Império Russo, que era preciso disciplinar os partidos comunistas europeus, as burguesias imperialistas. Vocês viram que parece a Segunda Internacional, que a Terceira rompeu? Que era preciso submeter a ação dos comunistas de países colonizados ao programa das suas burguesias nacionais, que também já estava superado pela Revolução Russa, né? Isso que a gente chama de etapismo, né? Essa ideia de que é preciso primeiro fazer a Revolução Burguesa para depois lutar pelo socialismo, né? Defendida pelo Stalin, fez mais do que levar esses comunistas, esses 20 e poucos que assinam essa carta, a romper. Né? Ela buscava fazer com que os comunistas da África do Sul se submetessem a essa burguesia nojenta. Né? E isso não revoltou só o Tibete, revoltou todos os que assinaram a carta com eles e muitos outros. Dividiu a Liga da Terceira Internacional da África do Sul ao meio. A traição do stalinismo rompeu metade das massas negras que tinham se convencido do comunismo, rompeu e fez com que essas pessoas desacreditassem que era possível encontrar um caminho marxista e revolucionário para superar o drama da colonização e do racismo. Então, gente, passado isso, vamos falar rapidamente sobre o Brasil, para a gente pensar um pouco. Então, contra essa visão etapista, né, a gente poderia fazer um exercício sobre o nosso país e sobre os Estados Unidos, por exemplo, hoje. Né, Estados Unidos é um país de capitalismo avançado, certo? E nós somos um país semicolonizado, dívida pública, devemos para Deus e o mundo, etc. Né? Certo? Então, o fato desses dois países, ao mesmo tempo, serem império e semicolônia, não fez com que a realidade dos negros seja diferente aqui e lá. Né? O que mostra que o horizonte mais avançado de uma história capitalista para os negros significa exatamente a mesma vida e a mesma morte que a gente já vive hoje no Brasil, aqui e agora.
Mas a Revolução Permanente, ela diz mais, né? E aí eu quero convidar vocês a fazer um exercício aqui comigo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram samba, já viram os movimentos da capoeira, vocês já devem ter lido ou ouvido falar dos quilombos. A gente falou ontem dessa galera intransigente na luta por liberdade, que não ia assinar nenhum acordo superficial com coroa, com porra nenhuma, queria liberdade, entendeu? Como a Coaltune Palmares, Teresa de Benguela, Zumbi, Dandara, né? Já devem ter lido Carolina Maria de Jesus também, visto essa poesia que essa mulher foi capaz de criar dentro de uma situação de catar lixo. Então imagina comigo quais seriam as transformações que a cultura negra poderia promover se assumisse a direção da sociedade através desse sujeito proletário brasileiro, que é majoritariamente negro, certo? E que é, como o Yuri disse ontem, essa classe que é herdeira por direito das experiências de intransigência da luta negra por liberdade. Imaginem o que seria isso na direção da sociedade. As massas trabalhadoras brasileiras, essa maioria negra, mesmo com opressão, com dor, produziram o que tem de mais lindo na nossa cultura. E eu digo para vocês, a tomada do poder libertaria toda essa energia represada na cultura da população negra, libertaria essa classe trabalhadora, produtora de tantas belezas, desse jugo da miséria que a gente vive. E essas transformações são parte do início do surgimento de uma nova sociedade. Porque isso é só o começo, né? Porque o Trotsky também diz que a Revolução Socialista se inicia no âmbito nacional, ou seja, ele é contra a teoria da revolução no seu país e a Diana vai explicar melhor, né? Ou seja, ele quer impedir que esse passo lindo que a gente poderia dar de colocar a classe trabalhadora, essa herdeira da luta negra no Brasil, impedir que qualquer passo atrás seja dado em relação a isso. Porque é isso que vai acontecer. Se a gente fala, não, vamos parar por aqui, então. Vamos fazer isso, vai ficar lindo. Capoeira, samba, classe trabalhadora brasileira, vamos ficar aqui, revolução no seu país, tá bom. Não, gente. Né? Imaginem tudo que a história diz sobre o enfrentamento que a burguesia estabelece toda vez que a gente tenta dar um passo para a nossa liberdade. Então, não existe isso, não acaba a nível nacional. Imagine o que esses caras são capazes de fazer para impedir que tudo isso, toda essa beleza, se materialize como uma experiência de vida de massas. Né? Porque o que importa para eles não é a beleza, é lucro. E é por isso, gente, que é preciso se preparar. E aqui eu vou terminando. Já cheguei na minha 1 hora, né? Porque, como diria o Trotsky, ao lado do Lenin, também da Rosa Luxemburgo, é preciso, para tudo isso, gente, fazer partido, se organizar e pensar estrategicamente os rumos da organização e da luta da classe trabalhadora. Se defender das ofensivas do capitalismo quando a gente avança nessa luta, aprender com os erros do passado, não se satisfazer com as vitórias parciais, buscar aumentar uma vanguarda revolucionária capaz de enfrentar os grandes limites impostos ao nosso movimento pelas burocracias sindicais e dos movimentos sociais, que sempre, gente, sempre vão tentar nos convencer, esse ano, ano passado, ano retrasado e no ano que vem, vão tentar convencer a gente de que existe alguma frente ampla com uma direita amiga ou um candidato burguês que seja menos racista. E é por isso que eu finalizo aqui essa intervenção hoje propondo que em todos vocês, dentro de cada um de vocês, haja um jovem Tibete, esse cara sul-africano que eu contei para vocês. Que cada uma dessas lições que vem do nosso passado, a gente seja capaz de buscar resgatar os momentos mais revolucionários, mesmo frente a tanta dificuldade. Gente, o cara estava construindo sindicato negro num país onde era proibido se sindicalizar para qualquer negro. Então, vamos ter um pouquinho dele dentro da gente, né? Que cada passo audaz que a nossa classe deu na luta revolucionária contra o capitalismo, a gente busque sistematizar em lições para a nossa época. Isso significa fazer estratégia. Que a gente seja também esse fermento revolucionário que, como ele, buscou ligar a luta da classe trabalhadora e da juventude a um combate por sindicatos antirracistas. Né? E que não seja uma tarefa de outra classe resolver o racismo, porque nunca vai resolver. Essa tarefa é da nossa classe. E, finalmente, que a gente seja capaz, de frente às piores condições, batalhar pela construção de partidos revolucionários que saibam combater no nosso dia a dia não apenas a burguesia racista, a polícia, a justiça racistas, mas também as burocracias que tentam nos afastar das conclusões revolucionárias que a gente precisa chegar. Então, paro por aqui. Muito obrigada. Passo para a Diana.